Talvez seja por isso que Jesus, quando fala sobre os mandamentos, lá em Mateus 22, do 37 e diante, ele vai dizer, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu pensando nesse texto, por que não é confia no Senhor, né? Entrega-se ao Senhor de coração, de alma e de entendimento? Por que tem que ter a palavra todo? Porque Deus não aceita nada pela metade. E nisso aqui é interessante. Tem diferença entre gostar e amar. Um tempo desse eu pensava sobre como é que a gente lida, por exemplo, como é que a gente difere o gostar do amar. E aí, se você gosta de uma flor, você passa perto dela e você sente o cheiro, você lida com a beleza. Mas se você ama uma flor, você tem compromisso com a existência daquela flor. Você nutre, você joga água, você cuida disso. Aqui em Centro-Sé é bem interessante, porque os meninos passam na rua vendendo, às vezes, esterco para botar nas plantas. Aqui na minha casa tem um interfone, e o menino tocou aqui o interfone e quer comprar estrume, foi a expressão que ele usou. Só que eu não entendi muito bem pelo interfone. Eu abri a porta e não deixei a criança falando sozinha, claro, fui lá, abri a porta. Aí, você está vendendo o quê? Aí o menino falou, estrume. Aí o outro menino falou, bosta. E eu pensei, estrume é isso mesmo. Né? Estrume não é outra coisa. E se você tem compromisso com a existência da flor, você precisa amassar o estrume. Não precisa nem dizer a palavra que a criança falou. É tão interessante isso, porque se você é um pai e você já teve filhos e você já trocou a fralda, você vai perceber que às vezes, você põe a mão no estrume. Essas coisas, meus irmãos, elas são bem interessantes. Toda vez que, para mim, a diferença entre o gostar e o amar tem a ver com isso. Se eu gosto da flor, eu gosto do cheiro que ela me dá, eu gosto da aparência que ela traz. Mas se eu amo a flor, eu tenho um compromisso com a existência dela. E eu acho interessante quando Noemi diz a Ruth sobre Boaz, ela diz, espera minha filha, porque esse homem não descansará enquanto resolver esse caso ainda hoje. Ou seja, Noemi sabia do compromisso que Boaz tem. Eu digo para você, eu aprendo muito com os agricultores aqui, e eu tenho falado para homens e lidado com pessoas da área, desde os pescadores até a área da agrocultura, que a gente está mexendo com isso agora aqui, a nossa nova congregação em Brejo de Fora. Tudo que você exige mais do que você entrega, não dá certo. Por exemplo, depois de uma plantação, o agricultor precisa adubar a terra. Ele não pode somente tirar, ele precisa devolver para renovar. Você entende? O agricultor não pode apenas tirar da terra. Ele precisa devolver para renovar. Então, o que a mulher um dia disse para mim, eu cheguei na casa dela e ela estava abrindo novamente um saco de estrume e esbagaçando aquilo com uma madeira, alguma coisa assim, misturando com outras coisas e jogando nas flores. E a mulher falou para mim, se você quer ter flor bela e bonita, é preciso você ter coragem de ter compromisso com ela. E o compromisso tem a ver com isso aqui. Irmãos, é tão interessante que tudo o que Deus começa,
Deus dá continuidade. Ele finaliza. Deus não é amador. Você está entendendo? Deus não é amador. Quando eu não me entrego completamente a Deus, isso como homem, isso você pode perceber na vida de muita gente, que às vezes fica crente, que às vezes sai, e aí volta de novo tal. Quando eu não me entrego completamente a Deus como homem, a primeira metade da minha vida, eu dou preocupação aos meus pais. E a segunda metade da minha vida, eu dou desgosto aos meus filhos. Você entende? Hombridade, as características da hombridade têm a ver com respeito, responsabilidade, integridade. Se eu, como homem, sou alguém de um relacionamento muito vago, muito pequeno com Deus, a primeira metade da minha vida eu dou desgosto aos meus pais. E a segunda metade eu dou preocupação aos meus filhos. Irmãos, eu tenho ido algumas vezes a algumas empresas e falado para uma turma joia que está surgindo por aí. E aqui eu queria dar uma olhada com você, eu quero mudar o texto, sair de Ruth 3,18. Eu quero ir para Ruth capítulo 2, e o verso de número 4, para falar um pouco sobre esse relacionamento interpessoal. Quando a gente lê sobre a vida de Boaz, ele é fantástico e, para mim, ensina muito para um homem de negócio, para um homem que lida com igreja, como eu, e certamente como o Wesley, que estava aqui no início, Josemar, que lida com federação. E aí a gente percebe algumas coisas. A primeira coisa sobre o relacionamento interpessoal, que a gente vê aqui, Boaz. Boaz tem uma comunicação fácil, Ruth 2, e o verso 4. Aqui está escrito: eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe os segadores, no caso: o Senhor te abençoe. Veja que Boaz, sendo o dono de todo aquele campo, e Boaz era um homem de recursos, e aqui a gente pode pensar em Boaz como um empresário, que de fato era. Aqui estava no momento da cega, no momento da cevada, para buscar a colheita. Boaz chega e Boaz cumprimenta todo mundo. Ele tem um cumprimento geral. Agora veja que Boaz precisa de uma informação. E aí vem a segunda parte do relacionamento interpessoal. Dentro da empresa, se você atribuiu responsabilidade a alguém, você tem que cobrar de alguém. No versículo 5, depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores. Veja que ele vai fazer uma pergunta apenas a um homem agora. De quem é esta moça? Ele está perguntando sobre Ruth. Ruth é um fato novo, Ruth é uma situação nova, e ele quer informação. Ele não pergunta a todo mundo, ele procura ao segador-chefe, isso é, o chefe dos segadores, o chefe daqueles que estavam colhendo. Irmãos, e aqui para mim, enquanto relacionamento, falar com pastores. Primeiro, um pastor cego precisa ter uma equipe. E aí eu posso falar com alegria, assim, o Fabinho, que está aí, é diácono da igreja, conhece. A gente tem relacionamento, graças a Deus. Eu estou aqui há 16, vai fazer 17 anos já. Agora, dia 11 de julho, eu completo 20 anos de ordenação pastoral. Dos 20 anos, eu vou fazer 17 em Centro-Sé. E aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Aqui a gente tem 8 departamentos e 6 ministérios.
Como que a gente deve... O que é que isso tem a ver com relacionamento interpessoal? Tudo a ver. A gente pode ser bom de púlpito, até ter uma palavra de púlpito. Mas se a gente não tem relacionamento, irmãos, a gente mata o andamento da igreja. Nisso aqui, eu me preocupo muito, muito. Eu não sei se quando eu era mais novo, talvez eu tivesse mais entusiasmo e empolgação. Eu acho que ainda não perdi muito disso. Mas você fica uma pessoa muito mais plantada em seu lugar, vamos assim dizer, pensando no relacionamento interpessoal. E eu vejo o Boaz aqui cumprimentando todo mundo. Depois eu vejo o Boaz procurando em particular quem é essa pessoa. Ele não expôs a vida de Ruth para todo mundo. Ele tem exatamente a pergunta certa para a pessoa certa, para não expor o fato novo. E essa questão da hombridade, eu acho que ela tem estritamente a ver com a ética e a moral. A ética, para mim, se existe uma coisa que a IA, a inteligência artificial, não vai substituir o humano, é na questão ética e na questão moral. Porque hoje o relacionamento é um negócio complicado. Eu tenho pensado muito nisso, porque às vezes nós, enquanto pastores ou líderes que somos, a gente pode ser muito duro com os nossos membros. A gente pode ter uma dureza terrível, às vezes, com o nosso pessoal que trabalha conosco. Eu sempre gosto de citar isso. Tem um jovem na minha igreja, eu gosto muito dele, Caio Leonardo. Ele toca percussão. E Caio, a gente pegando uma música na igreja, e eu passando para eles algumas coisas, eu tenho um pouco mais de facilidade nessa área musical, e ele estava com dificuldade de pegar, e eu apertei um pouco mais, eu fui um pouco mais duro com ele, e de repente o Caio falou assim comigo: pastor, o senhor acha que todo mundo é igual ao senhor? Eu falei: como assim? Que tem facilidade de pegar tudo muito rápido. A gente tenta, mas às vezes a gente não consegue. Meus irmãos, eu tive que parar, fui lá, sentei, passei para ele, e depois eu tive que pedir desculpa ao Caio. Eu nunca esqueci disso até hoje. Porque, às vezes, como pastor, a gente quer as coisas arrumadas, do nosso jeito, mas a gente pega muito duro. E eu vejo algumas coisas aqui interessantes quando a gente lê sobre Boaz. Não apenas o compromisso de Boaz, mas agora a preocupação com os relacionamentos interpessoais. E aí eu vou para a terceira coisa do relacionamento interpessoal de Boaz, que é a questão da empatia. Ruth 2, do verso 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Olha como Boaz ele se envolve com Ruth. Não vá escolher no outro campo. E no versículo 9, tem uma hora que ele diz a Ruth: quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz tem empatia. Boaz tem empatia. Presta atenção no que a gente começou a dizer.
né? De que o carisma abre porta, mas é o caráter que mantém as portas abertas. Nossa forma de pregar, nossa forma de cantar, de tocar, de lidar com uma pessoa, com outra, pode ser bem aceitável, isso é muito bom. Mas é o caráter que mantém as portas abertas. E aqui, talvez uma primeira pergunta que eu deixo no ar. Será que todo mundo, todo pastor ou todo missionário que fica pouco tempo numa igreja, será que ele sai dali apenas porque Deus mandou ele sair? Ou será que é porque às vezes tem muita dificuldade em lidar com pessoas? Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu acho interessante porque aqui nos relacionamentos interpessoais, eu tenho vários tipos, eu escolhi apenas 3 para continuar essa pequena coisa aí que a gente está chamando de palestra. Eu tenho um relacionamento pessoal, interpessoal, familiar, e aqui eu posso perceber que tem um quê de família quando Boaz se dirige a Ruth no verso 11, Ruth 2:11, que aqui está escrito: respondeu Boaz e lhe disse, Boaz disse a Ruth, bem me contaram tudo o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. E como deixaste ao teu pai e à tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Eu vou parar no 11. Aqui tem um quê de família, porque Boaz é da família de Malom, de Quilion, de Elimeleque. E Ruth entra no campo de Boaz e Boaz recebe Ruth por causa de um laço familiar. Só tinha Noemi nesse laço. Veja como é bonito a gente pensar nesse relacionamento interpessoal, essa nossa preocupação com a nossa família. Eu digo para você, eu sempre amei a minha esposa, mas quando aconteceu agora de eu ter que fazer cirurgia do tendão de Aquiles, eu vi o que de fato é uma esposa e a importância. Eu passei muitos dias usando cadeira de rodas, e você pensar em alguém que é cego e, de repente, você tem que sentar numa cadeira de roda para não jogar o peso do corpo sobre o tendão, né? O tendão direito. Então, como é que eu ia usar uma muleta? Porque quando você enxerga, você sabe onde vai botar a muleta. Mas no meu caso, não. Eu tive que usar uma cadeira de rodas. Então, uma cadeira de banho, e tive que adaptar a minha casa. Eu coloquei a minha cama aqui, onde a gente tem a suíte, eu coloquei de frente a porta do banheiro. Eu tive que colocar barras no banheiro, eu tive que botar rampas improvisadas de madeira para subir degraus, esse negócio todo. E às vezes, irmãos, a gente é meio duro na nossa casa. E quando eu vi todo o cuidado das minhas meninas, da minha esposa, e depois eu percebi o cuidado da minha igreja. Eu posso dizer para você que dentro de um mês eu não recebi menos de 100 pessoas na minha casa, todos, eu estou botando só da minha igreja, não recebi menos de 100. E eu comecei a pensar, e foi por isso que um dia, conversando com a Ailton, eu falei, eu queria falar um pouco sobre hombridade, mas sobre essa coisa de que o carisma abre portas, mas o caráter é que mantém as portas abertas.
E como é interessante a gente ver o cuidado da igreja. Eu não sei por quanto tempo mais eu vou ficar aqui, não sei, quem sabe é Deus. Mas, para mim, foi um momento porque eu pude perceber que nós, pastores, e aí eu tinha ouvido que o pastor Carlos estava aí, talvez o pastor Milton e outros pastores, mas nós, pastores, a gente cuida da igreja. E quando chega o dia que a igreja que tem que cuidar da gente? E aqui eu vejo um Boaz agora olhando para Ruth e dizer assim, bem me contaram tudo que você fez. E Boaz está agindo com Ruth por causa de um relacionamento interpessoal familiar. Aí eu vou para o segundo tipo de relacionamento interpessoal, que é o relacionamento interpessoal profissional. E isso aqui é bem joia. Eu tenho... O Josué, o ano passado, me chamou para falar para os homens desse encontro nacional e parece que o Jussiel, lá de Boa Viagem, com o pastor Josafá, já me chamou para dar uma palavra para os homens em novembro do ano que vem, os homens do Nordeste. Mas tem coisas que a gente nem busca, e vira e mexe, eu estou sendo convidado a falar em vários eventos que tem a ver com homens. E eu penso, irmão, aqui, o que você acha aqui em Boaz? Eu acho 3 coisas relacionadas à empresa. O primeiro é que as empresas de hoje, elas são multigeracionais. Antes você lidava com um público maior, acima de 30 anos. Hoje um menino de 18 anos é um trainee. E aí, de repente, alguém aí no meu perfil, no de Ailton, de 50 anos, a gente tem que saber lidar com um menino de 18, 19, 20, com alguém que está com 30, o outro está com 40, o outro com 50, o outro na fase da aposentadoria. E como é que a gente lida nesse contexto multigeracional? Aqui eu vejo Boaz chamando Ruth de minha filha. Isso aqui me parece Boaz ter mais idade que a própria Ruth. Eu vejo um contexto agora, Boaz lidando com o chefe dos segadores e os segadores, e Boaz lida com servos e servas. Veja que aqui eu tenho um ambiente que tem homens e mulheres. Outra coisa, e se você pensar, o livro de Ruth está aqui mais ou menos no ano 150 ao ano 100, eu acho que melhor 150, ano 1150 antes de Cristo. 1150 antes de Cristo. Boaz já tem funcionários, ou seja, servos homens, servos mulheres, e agora, dentro desse contexto, tem um acréscimo cultural. Entra uma moabita, outra língua, outra nação, outro povo. E como não pensar que isso alcança a gente nos nossos dias? Como não pensar nisso, irmãos? Eu um dia cheguei na Vereda do Mari e eu encontrei um menino, Vereda do Mari, de Centro-Sé, indo para Jussara, e eu encontrei um menino e perguntei, você torce para quem? Eu pensei que ele ia dizer Bahia, Vitória, Vasco, Flamengo, Palmeiras. Ele disse, eu torço para o Tottenham. Quando eu já imaginei alguém na Vereda do Mari torcer para o Tottenham. Por quê? Quer dizer, então esse menino, ele está... Eu vi uma pesquisa dizendo que tem mais torcedores do Chelsea na China do que na Inglaterra. E aí, se a gente olhar, a gente vai lidar com vários contextos. Nós estávamos num trabalho agora em Bazoá, que foi o impacto evangelístico que nós fizemos lá, e vieram algumas pessoas do seminário. No ano de 2022, eu fui pregar em Cochabamba, na Bolívia. E eu falei sobre o trabalho missionário, os desafios do sertão, o trabalho entre os pescadores do Vale do São Francisco. E agora, em 2025, eu estou no Bazoá, o pessoal do Seminário Betânia veio para o Bazoá, e quando eu chego lá, eu encontro um casal, vieram me abraçar, ele é Júnior
e a esposa chama Taline. Eu encontro um casal que foi impactado pela palavra de Deus, através também da minha pregação por misericórdia do Senhor, em Cochabamba, na Bolívia, e eles estavam no Bazoar me abraçando. Olha como o mundo está pequeno, gente. Olha que ambiente é esse, né? Então, as fronteiras, as coisas estreitaram muito mais. Aqui do nosso lado, nós temos um lugarzinho de acampamento na roça, e já tem uma fazenda com o nome Muranaka. Muranaka é um nome japonês. A fazenda pertence a um japonês. Então, é interessante porque você olha para algo do ano 1150, nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, então nós temos aí, no mínimo, 3.175 anos de diferença. E aqui eu posso encontrar alguma coisa multigeracional, mas eu posso encontrar algo multicultural também. Agora veja Ruth capítulo 2 e o verso 10, que Ruth tem essa consciência. Ruth diz a Boaz, então Ruth, né, inclinou-se, rosto em terra, e lhe disse, Ruth diz a Boaz, como é que falasses e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? É uma pergunta que ela faz a Boaz. Como é que você faz caso de mim, sendo eu estrangeira? Veja que Boaz, ele é um cara do relacionamento interpessoal com família, mas Boaz é um cara do relacionamento interpessoal de forma profissional. Ele lida com gente de outra nação, ele lida com homens, ele lida com mulher, e gente como tem riqueza, porque geralmente no livro de Ruth, um monte de gente só olha para esse livro encontrando coisas para falar para mulheres, e eu comecei a ver, mas tem coisa para homem nisso aqui. A importância de Ruth é imensa, irmãos. A importância de Ruth é imensa. Mas se você olhar um pouco mais, além do relacionamento interpessoal de forma familiar, de forma profissional, eu vou ter um relacionamento interpessoal de forma religiosa. Porque Boaz, Ruth 2, o verso 12, no 11, ele diz, bem me contaram tudo que fizeste, como deixaste a terra que nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. Agora, no versículo 12, olha que reconhecimento da fé de Ruth. Ruth 2,12. Boaz diz, o Senhor, retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Senhor Deus, é claro. E Deus de Israel, sob cujas mãos vieste buscar refúgio. Parou para pensar nisso? Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Para mim, a conversão de Ruth acontece em Ruth 1,16, quando ela diz, teu povo será o meu povo, teu Deus, o meu Deus, porque ali ela larga todos os seus deuses, né? Milcom, ela vai largar Moloque, e Moabe é como se fosse a Jordânia, e Ruth, então, sai da Jordânia e vai para Israel, e aqui de forma especial em Belém. Mas agora tem a conversão de Ruth lá, e aqui em Ruth 2,12, eu vejo que Boaz diz, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então, Boaz reconhece que Ruth não apenas veio até ali para lidar com Noemi, mas que a decisão de Ruth tem a ver com a busca do refúgio em Deus. Aqui eu encontro algumas coisas desse relacionamento religioso. Irmãos, se nós pararmos para pensar,
na vida de Ruth, a gente verá que Ruth largou tudo, sim, verdade. Mas Ruth vai cair num campo, e nesse campo, a mulher, no ano 1150, podia ser até molestada, e se você olhar, Boaz vai dizer, fica aqui para que em outro campo não te moleste tal. Mas Boaz reconhece que Ruth veio até Israel buscar refúgio sob as asas de Deus. Quando você lê sobre as pessoas que vieram para o Brasil com Calley, Antônio de Souza, Francisco de Souza Jardim, pega esse pessoal todo que foram comportores, você vai ver que essa turma se cuidava. Uns cuidavam dos outros. Eu fui pastor na Fluminense, fui auxiliar do Paulo Leite. Mas quando você pega a história da Fluminense, você vai ver que tem umas preocupações, porque aqueles homens estavam ali por causa de Deus tal, e aquele povo se ajudava. Quando eu tenho um relacionamento interpessoal, familiar, profissional e religioso, e muitas vezes o relacionamento religioso vai pedir para nós respeito, vai pedir para nós responsabilidade, mas vai pedir também empatia. A gente, talvez, nós estamos num mundo aí tão egoísta agora, né? Que a gente não se envolve mais com o outro. E é preciso esse envolvimento, irmãos. Envolvimento que muitas vezes, e eu vejo que Boaz aqui, ele diz que Ruth tem que trabalhar, e ele abre o campo para Ruth trabalhar. Ele não apenas dá a cevada a Ruth, ele deixa a Ruth trabalhar. Muitas vezes a gente tem que encorajar algumas pessoas da nossa igreja a acolher aquele que é mais fraco, aquele que não tem condição, porque o relacionamento interpessoal de cunho religioso, ele tem a ver com a preocupação também com o que o outro está vivendo, com o que o outro come, com o que o outro está passando, quais as situações. Eu conheço membros de uma igreja que foram a Pacaraima, que foram a Boa Vista, levar macarrão e levar papel higiênico, gente, para venezuelanos. Você acredita nisso? E eu fiquei pensando, que negócio bonito. Que negócio bonito. E, por último, eu quero mostrar uma coisa. Eu até, quando fui à igreja do Josemar esses dias, eu até falei um pouco sobre isso. Mostrar que o homem que tem hombridade, ele precisa perceber a sua hora, o seu momento de agir. Agora veja comigo Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. E o verso de número 1. Ruth 4 e o verso de número 1. Eu fico pensando nisso aqui. Eu estou lendo em braille aqui, estou virando a página. Então, Boaz encontra Ruth, Ruth pede para Boaz resgatá-la, e Boaz é um homem íntegro, e diz a Ruth, antes de mim tem outro resgatador. Ruth 4, verso 1, lá está escrito, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te aqui e assenta. Ele se virou e se assentou. Ó fulano, preste atenção nisso aqui. Quem resgatou o Ruth, a gente sabe que foi Boaz. Mas o primeiro resgatador de Ruth, a gente nem sabe o nome dele. Na Bíblia ele é chamado de fulano. Ou seja, a vez era dele, mas ele não quis. A pessoa certa era ele, mas ele não aceitou. O momento era dele, mas ele
não recebeu o momento que Deus deu e nem se encaixou naquilo. Por isso a gente conhece o segundo, não o primeiro, Boaz. Porque o primeiro é só fulano para nós. Irmãos, quantos homens perderam a chance? Né? Eu acho interessante, porque a Ailton está fazendo esse trabalho aqui. Certamente, quem é da FEUEC, aí da 34ª, sabe quem é a Ailton. Certamente, quem é da segunda de feira, sabe quem é o pastor Carlos. Mas tem muita gente que vai passar entre nós que vai ser considerado como fulano. É gente que não aceitou o desafio de Deus. Não aceitou o que Deus nos deu. Quanta gente poderia estar num campo missionário, quanta gente poderia estar numa direção de um negócio desse, quantas pessoas poderiam estar na direção de uma FEUEC, de uma CONFEUEC, quantas pessoas poderiam estar pregando e transformando a vida de outras pessoas, mas elas não quiseram, elas rejeitaram. E eu sou, e aí, por favor, se alguns acharem estranho, eu digo um negócio, se você não quiser, Deus vai levantar outro. E talvez pelo medo, porque a hombridade tem a ver com coragem. Todo mundo tem medo, mas a covardia é o medo aceito. A coragem é o medo vencido. Você entende a diferença? A hombridade tem a ver com coragem. Porque quando você lê o capítulo 4 todo, você vai ver que esse homem diz, Boaz diz, então compra o campo. Ele diz, eu compro. Mas Boaz diz, se você comprar o campo, você tem que resgatar da mão de Noemi e de Ruth, a moabita, para suscitar um filho a Malom. Ele diz, eu não quero, toma você. Ou seja, na história da Bíblia, se você for para Mateus 1,5, você vai achar na genealogia de Jesus um Boaz, que era filho de Raabe, uma prostituta. Mas que pelo seu filho, ser filho de Salmão, e a sua conduta de um belemita, ele vai perceber quem é Deus. E se ele era filho de uma estrangeira, agora ele acolhe uma estrangeira. Mas não apenas isso. Ele é também um homem de relacionamento interpessoal. E ele é também um homem de coragem. Ele não passou pela história como um fulano. Na genealogia de Jesus, nós temos quem é Boaz. Que Deus encontre em nós. Mesmo eu com a minha luta, você com a sua luta, você que está aqui, que eu nem sei quem é que está, com a sua luta. Mesmo a gente sendo da forma que somos, às vezes errando, mas sempre buscando dentro da integridade, mas ser homem de coragem. A hombridade tem a ver com coragem, integridade e honestidade. Que a gente não passe pela história como um fulano, mas como um Boaz, que recebeu a incumbência do Senhor e assim cumpriu. Que Deus nos abençoe. Eu retorno a palavra para o Ailton. Pastor Adélio, a gente só tem que ouvir, né, receber em nossos corações e pedir a Deus que, se alguma dessas oportunidades já passou, que quando chega, se Deus permitir que outra venha, a gente não se torne o fulano, mas a gente se torne o Boaz. Né? E a gente vai ouvindo o senhor palestrando aí, vai vendo a importância dessa palavra para os homens, né? Aqui a gente tem, a sala chegou a ter 41 pessoas, e eu sei que a maioria aqui é homem. Se tiver mulher aí, é só poucas. Mas uma palavra assertiva para nossas vidas, porque os homens precisam tomar esse choque de realidade, né? Porque a gente precisa mesmo, a gente está muito falando que está cheio de atividades, de trabalho disso, esquecendo das oportunidades que o Senhor nos dá para servi-lo e servi-lo bem. Né? Então, a gente vai abrir, como é de costume aqui, né, para quem queira
acrescentar ou então fazer alguma pergunta ao pastor Adélio, aí você pode dar um sinalzinho aí com sua mão, né, para que a gente possa liberar, para que você abra o microfone e faça a pergunta, né, e a gente vai controlando isso, e assim que fizer a pergunta aí, a gente vai passando para o pastor Adélio responder, né, e a gente vai continuar, e aí quando as perguntas aqui encerrarem e o horário estiver chegando, a gente encerra, e aí vai pedir, né, para alguém orar, e a gente vai, de fato, fazer os agradecimentos ao pastor Adélio, e ele também fazer as suas considerações finais. Né? Então, se alguém aí quiser acrescentar ou fazer alguma pergunta, está livre para fazê-lo. Pronto, pastor José Milton. Fique à vontade. Pastor Milton, a gente ainda não está conseguindo escutá-lo. Fale novamente aí. Ainda não. E a gente precisa escutar o senhor, viu, pastor? Vá para um celular, vá para o notebook, vá para o computador, porque a gente precisa ver essa pergunta aí. Alguém que está na fila aí pode seguir. Quando alguém levanta a mãozinha e não tem nenhum sinal sonoro, né, cara? É malvadeza para quem é cego. Porque só tem a questão da mão sendo vista aqui mesmo. E o problema é que como a sala está cheia, tem 43 pessoas, eu também não consigo ver aqui todas as mãos. Então, os irmãos aí que quiserem, Pode usar o microfone e falar também. Né? Pode sim, pode abrir o microfone e falar. Fique à vontade. Pastor Milton já está correndo atrás de outro aparelho ali. Acredito que agora já me ouve, né? Sim, alto e claro. É meu notebook que deu BO aqui no áudio. Na verdade, como disse o nosso irmão presbítero Ailton, não há como fazer qualquer questionamento, né? Não há como fazer pergunta, senão com interesse de saber um pouco mais acerca dessas verdades tão preciosas sobre as quais nós ouvimos aqui, né, o pastor Adélio falar, embora ele não tenha mais tempo, assim, para a gente poder continuar. Eu quero apenas falar da minha alegria e satisfação de, dessa vez, poder participar com os irmãos, e fico muito feliz de poder participar aqui, ouvindo nosso colega pastor Adélio Júnior. Prazer, pastor Adélio, muito bom. E como pastor, né, acredito que os demais pastores aqui também possam, quem sabe, concordar comigo, a gente vive uma realidade em que, no universo da igreja congregacional, até que parece historicamente, né, a gente tem uma proeminência, se eu posso dizer assim, de uma atividade muito mais efetiva das mulheres, especialmente na igreja, não é? Lógico que os homens participam, mas qual de nós não reconhece que o trabalho feminino na igreja, a participação das mulheres, através das uniões femininas, né, é tão abençoador, tão importante para a vida da igreja, para colaborar com o trabalho da igreja local, enquanto que em muitas realidades, né, talvez até de maneira geral, o trabalho dos homens é um tanto mais difícil, né? Os homens parecem sempre muito mais ocupados, e aí eu gostei muito dessa aplicação aí, da última feita pelo pastor Adélio, uma observação muito bem feita,
né, de que a gente pode passar desapercebido na história simplesmente porque a gente deixou passar a vez, deixou passar a oportunidade. Eu acho que os homens, nós os homens, né, e os homens das nossas igrejas, precisamos realmente pensar mais sobre isso, né? As mulheres cumprem bem o seu papel como auxiliadoras, né, que são na ordem da criação, até mesmo, né, dentro da sociedade, as mulheres estão procurando ocupar seus espaços, né, e os homens nem sempre querem fazer isso. E eu penso que é uma realidade que precisa ser mudada, tanto no contexto geral da igreja, como também no contexto individual aí, né? É preciso que a gente repense isso. Eu louvo a Deus aqui pela nossa associação. Já fizemos agora, completamos um ano da organização da Federação das Uniões de Homens, mas pensem vocês aqui comigo. Desde que retornamos aqui para Minas, nesse desafio de recomeçar, inclusive no âmbito da associação, desde que a gente recomeçou, a gente tem um trabalho efetivo da Federação de Mulheres e das Uniões Femininas. E fez agora um ano, e a nossa federação comemorou o seu primeiro aniversário de organização em 17 anos que nós estamos aqui, desde que a gente reorganizou o trabalho. Então, isso é um indicativo, né? Pelo menos para a gente aqui, de que a gente precisa melhorar muito, muito mesmo, né? Obrigado, pastor Adélio. Deus continue abençoando o irmão e a sua recuperação aí, viu? Um abraço para a família, para a Márcia e para a galera aí. Já estou no processo, já estou numa fase em que tem um tênis aqui, algo bem ortopédico. Já fui a 2 congregações, já preguei, já estou voltando ativa. Só não posso agora viagem longa até o final de julho, mas de agosto em diante, se Deus quiser, estou de volta. Amém. Deixa eu aproveitar, quase ninguém levantou a mão, só Nilson, né? Pastor Nilson. Aproveitar e deixar uma palavra aqui para o pastor Adélio. Vou fazer um pedido, pastor Adélio, posso? Pode. Você é Pastor pecador. Adélio, escreva um livro. Oi? Escreva um livro. Ô, rapaz, se eu falar um negócio para o senhor, o senhor já viu falar num homem chamado George Foster? Quem? George Foster. Sim, sim. George Foster, antes de falecer, havia me convidado, porque eu fui dar uma palestra em Leme, em São Paulo, e ele havia me convidado para a gente escrever um livro, e eu disse para ele, eu acho que não é hora. E aí o George Foster faleceu há poucos anos atrás, mas de vez em quando esse negócio me vem à mente. Vamos ver, né? O que Deus vai nos dar. Faça como o pastor Elben César, né? Ele escreveu e ele falava de uma maneira muito parecida com a do irmão. Você conheceu Elben Len César Magalhães, Sim. Filho? Sim. Então, esse jeito de falar e de escrever dele é muito parecido com também essa pegada do irmão. Essa fala devocional que aplica para a realidade, assim, é muito bacana. Gosto muito. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Na fila aí, pastor Nilson, presbítero Josué Mota e presbítero Wesley. A graça e a paz, meus irmãos. O presbítero Ailton, já que você que tem aqui, a graça e a paz, acho que entrou no ar agora, não foi? Foi. A pergunta é uma colocação, né? Primeiro, agradecer aí o pastor Adélio e a todos os irmãos, né, que estão juntos nessa segunda. É que ele deu uma deixa aí sobre a posição de ser fulano e de ser Boaz. E nos nossos dias, o evangelho, a igreja, tem que lidar com muito toquezinho, com muito jeito na hora de pregar, principalmente se a igreja tiver ao vivo, em uma live, em alguma coisa assim, por conta do
do pessoal daquelas letras, né? QI é não sei o quê, T a mais. E a gente sabe que logo em breve essas pessoas podem estar convivendo conosco, num relacionamento lá na igreja, mesmo que a gente não aceite, ou que uma parte sim, outra não. Aí a pergunta é: a igreja deve se comportar nessas horas, quando esse pessoal pedir até para casar, né? Homem com homem, mulher com mulher, etc. A igreja vai se comportar como fulano ou como Boaz, já que os nossos dias nos levam a confrontar com esse tipo de relacionamento. Nilson, acho que é para mim a resposta, a pergunta aí, né, Ailton? Com certeza, com certeza. Se o pastor Milton ainda estiver aqui, ele lembra disso, naquela mudança do nosso estatuto e regimento, onde tinha lá, é permitido ao pastor congregacional fazer casamentos, parece que é assim. E a gente já acrescentou, não é? Fazer casamento, me parece que a expressão é heterossexual, homem com mulher, uma coisa assim. Já para... A gente já saiu na frente nessa mudança. Eu lembro que o pastor Milton estava no dia em que nós comentamos sobre isso e foi acrescentado ao nosso estatuto, Nilson. A igreja tem que ser Boaz, nesse sentido. A igreja, ainda que sofra o dano, mas certamente a gente não vai abrir mão dessa posição. Eu acho que, quanto a isso, toda a nossa igreja congregacional, e aí eu falo, acho que desde o presidente até ao membro que tem a condição de entender a ética congregacional, certamente, nesse sentido, é unânime, é o que eu penso. Pronto, obrigado, pastor Nilson, obrigado, pastor Adélio. Pastor Milton quer falar alguma coisa sobre a questão do estatuto aí, que o pastor Adélio deu essa brecha, e depois o presbítero Josué e o presbítero Wesley. Pastor, o presbítero Josué pode falar, eu falo depois. Vou dar oportunidade para ele. Pastor na prioridade. O que o irmão Adélio falou é irretocável, né? Então a gente realmente fica difícil fazer pergunta, que foi muito completo, muito íntegro. Mas eu gostaria, uma palavra que o irmão falou sobre o fulano, eu achei muito interessante, e eu tenho debatido muito sobre exatamente isso, tá? A atitude do homem, aí a palavra foi a hombridade, né? A coragem, né? E às vezes nós ficamos muito satisfeitos e confortáveis quando a gente fala que as mulheres trabalham muito e os homens ficam de lado. E isso me incomoda muito, e devia incomodar todos os homens. Quando o pastor falou sobre fulano, quando a gente tem uma história para contar, né? Deixar uma história para os nossos filhos, para os nossos netos, que um dia eles possam se orgulhar disso, do trabalho que nós fizemos, do nosso exemplo. E eu tive sábado numa igreja e a gente está tentando levantar uma federação. Eu falei sobre isso, né? Tem um escritor, os irmãos devem conhecer, um escritor chamado François Rabelais. Ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: conheço muitos que não puderam quando quiseram, porque não quiseram quando puderam. Né? Eu vou repetir. Conheço muitos que não puderam quando quiseram, porque não quiseram como puderam. E muitos homens, muitos de nós, e eu estou falando homens, porque falou fulano, não foi fulana, né? Fulano. São fulanos, porque deixam a história passar, deixam o bonde passar e não marcam uma história, né? E Deus nos dá tanta oportunidade. Aí o Boaz pegou o bonde da história, ele ficou registrado, como o pastor Adélio falou, ele ficou registrado ali, e o fulano não teve registro. Aí eu fico pensando, o que nós vamos deixar de exemplo para os nossos filhos? A gente dá muito conselho, e no sábado eu falei, às vezes o conselho não fala ou não diz muita coisa, mas o nosso exemplo vai dizer. E eu falei sobre o exemplo do meu avô, que deixou uma história na família. Por causa do exemplo do meu avô, a dedicação na obra de Deus, muitos primos meus que até hoje estão se convertendo.
Encontrei com uma prima que era espírita, dura no evangelho, e ela se converteu. Ela, Josué, agora que eu me converti, que eu tenho vi a verdade, eu vi que nosso avô, ele nos deixou um exemplo e o que ele fez não foi em vão. Hoje eu tive uma experiência com Deus pelo exemplo do meu avô. Então, eu gostaria de agradecer ao pastor Adélio ter lembrado, colocado essa mensagem para a gente aqui, para nos alertar da responsabilidade que nós temos na obra de Deus e a responsabilidade que nós temos de deixar um legado, né? Um legado bonito, de exemplo, para que nossos filhos, nossos netos e a próxima geração possa se espelhar. Só para acrescentar aqui, porque não dá tempo da gente falar tudo, mas, na realidade, quando você lê a história da Bíblia em si, você vai perceber que o livro de Ruth termina falando de Davi. Se o livro de Ruth termina falando de Davi, então a história de Ruth e de Boaz, ela foi escrita com Davi vivo, Davi já rei. Interessante isso, né? Qual de nós aqui tem um referencial? Porque de Obed nasceu Jessé, de Jessé nasceu Davi, mas o pai de Obed era Boaz. Então, se você pensar, quem escreveu sobre Boaz, escreveu na época de Davi, isso é, na época do bisavô. Então, o que esse cara deixou é incrível, porque 150 anos depois, em média, aqui. O livro não foi escrito com Boaz vivo. O livro foi escrito com Boaz morto, 3 gerações atrás. E se você olhar com mais detalhe, você vai ver que não tem ninguém que viveu na época de Boaz para poder ditar o livro. É um livro que não foi feito por testemunhas oculares. Esse livro foi feito pela tradição oral. Então, o que esse homem e essa mulher fez é tão impactante que, no período do bisneto dele, vai ser registrado com detalhes. Isso aqui é fantástico. É porque não dá tempo da gente mexer em tudo. Quem sabe um dia a gente consegue mais. Com certeza. Obrigado, pastor. Presbítero Jair Wesley. Meus queridos, a graça e a paz, boa noite a todos. Parabenizar o nosso presidente Ailton, né, por essas lives no final de cada mês, o último dia, né, segunda-feira. Também ao nosso preletor, pastor Adélio, que vai estar jogando bola no meu time lá, viu, pastor? Lá no Congresso Nordeste, em novembro do ano que vem. Já está 100%, né? Se Deus quiser. Também. Eu só queria fazer uma observação, igual os irmãos fizeram, né? Que falar diante da exposição do nosso reverendo Adélio fazer perguntas é um pouco difícil, né? Mas, assim, eu participei da chapa do Congresso dos Homens, né? Da Confeuec, e agora estou da chapa da Federação. E a gente vê essa questão, pastor Adélio, né? E os demais irmãos estão aí, a dificuldade de encontrar alguém para concorrer à presidência, né, e os demais departamento e outras coisas mais. Mas, assim, o que a gente pode fazer diante dessa fala do senhor para incentivar mais homens, né, a tomar um posto, né, de secretário, vice-presidente, presidente da federação, né? E uma vez que, muitas vezes, a própria igreja, ou campo missionário, ou congregação, a UEC não está funcionando, né? Então, acho que a maior dificuldade hoje nossa é essa, né? De primeiro local, para depois, né, federação, depois Confeuec, né? Mas quero parabenizar o pastor Adélio pela exposição. Ô Jair, assim... A igreja congregacional,
difere de várias outras denominações. A igreja congregacional, na minha forma de entender, são as igrejas que fortalecem as federações e, consequentemente, a união e confederações. Nós perdemos muito com a pandemia, e não é porque eu preguei no ano passado, mas para mim, e eu ouvi muita gente falando lá, inclusive ouvi o irmão do pastor Josué falando no domingo, ele que é membro, né, e já teve até aqui em Centro-Sé, dando uma palavra para nós, e ouvi muita gente, ouvi o pastor Vanderly, ouvi o pastor... Foi um negócio de várias gerações. Eu digo para você, foi um dos melhores eventos, eu não sei nem se o Josué ainda está na live, mas eu disse aqui na igreja, já disse em outros lugares, que eu participei da nossa denominação. Sem muita discussão, a coisa andou de uma forma assim fantástica. Eu saí dali muito edificado, e muitos homens depois, pessoas, mulheres de outro, pastor, o senhor edificou a gente e tal, e eu voltei para casa dizendo assim, ali foi um momento de renovo para mim. Não é só porque foi eu quem pregou, mas eu vi outros pregarem, né? Ouvi até um irmão da Aliança também, aquele momento foi algo assim muito bom mesmo. Eu sou muito favorável que a gente faça esses eventos. Eu acho que pode um dia, de repente, juntar nós aqui, os homens aqui da 17ª, e parando aí na 34ª, que é o meio, e trazendo o pessoal da federação, onde o pastor Milton está, em Montes Claros. Traz essa turma toda para a feira, a gente não tem condição de juntar a denominação toda, faz esses eventos, a gente une mais, porque a gente sai renovado dali e fortalecido. Eu entendo dessa forma. Você precisa ver a luta para eu estar na Assembleia Geral do ano que vem, mas eu vou, se Deus quiser, a gente já está pagando, nós estamos querendo ir. Não pense que eu gosto da discussão, embora também isso faça parte, mas a minha ideia, quando você encontra o irmão, quando você abraça, quando escuta a voz do outro, porque eu acho que quem enxerga gosta muito da foto, mas para quem é cego, a voz, o contato, é um negócio que não tem preço, entende? Antes de passar para o pastor Milton ali, né, que o pastor Milton ia falar depois de presbítero Josué e eu passei para o presbítero Wesley, pastor, eu queria fazer uma pergunta, né? É porque a questão toda, o senhor falou aí, graças a Deus, a gente tem que ficar atento no palestrante, porque tem umas palavras e uns detalhes que a gente precisa estar atento para não perder. Então, o senhor falou muito de relacionamento, não é? E está dando um retorno no microfone do pastor Milton? Pronto, é só fechar aí. E aí o senhor falou muito de relacionamento, e hoje a gente está vivendo uma igreja com muita dificuldade nessa questão de relacionar, né? De ser esse espelho de hombridade, E aí a gente fica com a dificuldade, quando está na liderança, até de como tratar, e tem que ter o maior cuidado nesse relacionamento, no tratamento, para não, como o senhor deu o exemplo aí muito bem do menino da percussão, né? E essa coragem, essa hombridade de também você perceber como líder a falha e voltar para construir esse relacionamento, né? De hombridade, de coragem, que está faltando em muitos homens, em muita liderança, né? E aí, esse momento também que eu entendo que é o momento de você decidir na história se você vai ser o fulano ou você vai ser o Boaz, de se apresentar, né? Tanto sendo liderado como líder. Está faltando muito nas igrejas, né? E até por causa da questão do secularismo, essa questão do relacionamento está entrando muito forte, essa dificuldade de você confiar, de você se dar para o irmão, de compartilhar algo. Aí eu queria saber do senhor,
se isso e como é que se consegue mudar isso, né? E se isso é possível. Deixa eu só falar algumas coisas assim. Eu tenho. Eu não sei se o Fabinho está aqui ainda, mas se tiver, certamente ele vai. É bom, porque é sempre bom ter alguém da igreja da gente, para não dizer que a gente está falando sobre o que a gente faz num ambiente que não tem ninguém para dizer se é verdade ou não. A gente lida com. A gente tem que entender que a igreja é multigeracional hoje. Sim, estou. Beleza, Fabinho. E como pastor, a gente se envolve aqui desde da EBF, nós fizemos uma EBF agora com 175 crianças. A gente se envolve desde daqui e nós queremos fazer um trabalho dia 26 de julho com homens, e a gente vai lidar com homens agricultores e homens criadores de animais aqui. A gente vai trazer alguém com especialidade na Embrapa que fale sobre silo, sobre plantação, sobre silagem, a comida para o animal, como trabalhar desde do milho, da torta, do capim. E a gente quer entrar num campo mais que a gente não entra muito pelas vias da pregação propriamente dita, biblicamente, a gente quer entrar um pouco mais para chegar até algumas pessoas que nunca foram à igreja evangélica. A gente pretende fazer isso. Eu penso que uma época até ouvi o pessoal sempre falando, porque de vez em quando é por moda, né? E aí falando da igreja missional, esse negócio todo e tal. Eu entendo que a igreja precisa olhar um pouco para essas questões, porque, para mim, nós somos salvos na história, né? Porque a grande pergunta é, nós fomos salvos na cruz? Sim. Mas eu só experimentei isso a partir do momento que eu entendi o que era a salvação e eu fui salvo. E nós vamos ser salvos completamente na glorificação. Então, eu entendo que nesse período da nossa salvação, eu fui salvo na história para mexer na história. Você entende como é? Porque eu acho que muita gente pentecostal só pede a Deus para sentir o poder. Mas poucos querem pedir a Deus o poder de sentir. Você entende a diferença? Sentir o poder e o poder de sentir. Eu acho que a gente aqui precisa pedir a Deus o poder de sentir. Vamos sentir quem está à nossa volta. Como chegar nesse pessoal, o que fazer, o que dizer. Como a igreja pode adentrar nesse negócio. Então, eu estava falando, porque o grande problema nosso é que a gente pode chegar na questão das trincheiras, e as nossas igrejas podem virar umas trincheiras geracionais. A mocidade está para um canto, os adolescentes para o outro, os homens para o outro, as mulheres para o outro. Tal. Então, eu entendo que a gente precisa estreitar esses laços. Agora, 3 coisas eu faço aqui. Primeiro, no louvor. O louvor da minha igreja não só canta música nova. Porque muitos grupos de louvor são feitos só por meninos bem novos e eles cantam um bocado de coisa, um negócio bem mais worship. E aqui também a gente canta, mas a gente não canta só isso. Por quê? Porque a gente é idoso, né? A gente tem gente que... E aí o grupo de louvor, eu tenho falado isso para o pessoal do louvor. Não, a gente tem que entender que a igreja é multigeracional. Eu tenho falado muito nessa expressão multigeracional. A gente tem que pensar no homem de 70, no homem de 80, na mulher de 50, e pensar na criança, de forma que a igreja pense em todas as gerações. Eu acho que é um passo. O segundo passo é você tentar também não ser alguém que fique só batendo em... Desculpa se alguns não concordam,
só em calvinismo, arminianismo, não sei o que tal. Enquanto às vezes tem alguém, né, chega à nossa igreja detonado, precisando ouvir uma devocional, algo simples, não algo tão teológico, tão... Às vezes eu ouço alguns pastores orando, parece que eles estão dando aula de teologia para Deus. E a gente precisa aproximar. E a terceira e última coisa, tem algumas igrejas que estão crescendo mais do que a gente. Certamente tem alguns erros, sim, mas a gente precisa buscar algumas coisas. Pela primeira vez, eu digo isso porque a igreja daqui, muita gente se converte e viaja, né? Juazeiro, Feira, Salvador, São Paulo, Brasília e tal. Nós ultrapassamos os 200 membros, estamos, graças a Deus, chegando a 250 membros já. E a minha preocupação é como chegar na linguagem dessa turma. Por exemplo, um adolescente me procurou esses dias aqui, ele até se converteu, mas ele veio me procurar dizendo o seguinte: pastor, eu estou precisando aumentar a minha conexão com Deus. Olha para a expressão. Parece até que ele estava tentando achar um Instagram do céu, um WhatsApp do trono divino, e ele conversando, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar nesse negócio aqui? E eu fui tentando pregar para ele e orando para que Deus me desse palavras. Eu acho que agora ele está conectado. Ele converteu, já está num grupo de adolescentes. É uma linguagem, é um negócio, né? Como é que nós vamos chegar para entender o que é flopô? Pesquisando aqui sobre como falar para os irmãos, eu vou encontrar algumas palavras que têm a ver com corporativismo, uma palavra em inglês chamada hard skills, por exemplo, né? Então, são várias coisas, e aí que tem que entrar no nosso vocabulário. Como é que nós vamos fazer isso? Não sei. Como dizia John Wesley, se o pastor não quiser ler, é melhor largar o ministério. Então, a gente precisa se atualizar para chegar no meio disso, para a gente acompanhar esse crescimento. Pastor Adélio, a gente queria ficar aqui, né, aproveitar a oportunidade e ficar, né? Até porque, se não tiver alguém orientando o horário aí para o senhor, você não tem como ver que hora é. Então, a gente podia ir seguir nisso aí, né? Até mais... Estou pronto para parar. Então, a gente vai ter que aproveitar aqui e encerrar, mas agradecer ao senhor, né, pela disponibilidade, né, e a gente sempre tem aprendido, graças a Deus, o senhor tem nos dado a oportunidade de estar sempre aí ouvindo os pastores e aprendendo com eles, e o senhor é um deles, né, que Amém. O senhor continue abençoando a sua vida, né, a gente vai passar para o pastor Milton, que eu ia pedir para ele orar também, depois das considerações do pastor Adélio, o pastor Milton vai falar aí e vai aproveitar e orar, encerrando, certo? Tá bom. O pastor Adélio citou aí o regimento interno da UIACB, artigo 20, inciso 15, né? Que o pastor deve celebrar casamentos nos termos bíblicos entre homem e mulher, ou homens e mulheres biologicamente assim considerados. Foi uma decisão que nos colocou à frente, né? Como disse o pastor Adélio, nessa situação aí, por ele já citada. Eu tenho um filósofo que eu gosto muito, é o brasileiro Mário Sérgio Cortella, que é educador por excelência, né? Uma frase dele que diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é muito bacana também, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Que bom. Muito bom ouvir essas coisas boas aqui hoje. Então, só nos resta orar e agradecer ao nosso Deus, né? Vamos orar. Senhor, é tão bom saber que o Senhor cuida de nós. Amém. E que o Senhor faz essas coisas
extraordinários no meio daquilo que é ordinário. Que todos nós viemos para essa reunião com boas expectativas, mas o Senhor sempre faz muito além do que nós esperamos. E é por isso que hoje nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, o pastor Adélio, a palavra que o Senhor colocou no coração dele, a capacidade, o dom, ó Deus, a sensibilidade que o Senhor deu para ele, o ouvido atento para ouvir a voz do teu Espírito Santo, que comunicou a ele essas coisas e lições tão boas, contundentes, tão importantes para a gente ouvir aqui hoje. E que cada um de nós possamos, ao sair desta reunião virtual hoje, voltando para essa nossa realidade, de cada um de nós, no nosso contexto regional, de nossa cidade, sermos desafiados como homens, ó Deus, especialmente, não querermos, não nos sujeitarmos e resistirmos com a graça do Senhor a não sermos os fulanos nesta vida, mas sermos pessoas que deixam um legado, pessoas que marcam a geração, homens, pais, esposos, filhos, avós, presbíteros, diáconos, pastores, líderes, profissionais liberais, patrões, empregados, ó Deus, pessoas que de fato podem ser muito especiais representantes do Senhor nesse tempo, e que essa palavra sobre caráter possa, principalmente ela, ter nos desafiado muito. Carisma abre portas e o caráter as mantém abertas. Que bom ouvir isso. Verdade que mexe com a gente. Obrigado, Senhor. Continue a abençoar a recuperação do nosso irmão, teu servo, pastor Adélio. E que o Senhor continue a dar graça para ele fazer o trabalho do Senhor em Centro-Sé, a Deus, com a colaboração de tantos que o Senhor tem dado para ajudá-lo. Obrigado por essas pessoas que têm sido sustento para a vida dele, no seu ministério, e agora nesse tempo que ele enfrentou um momento difícil, a Deus, mas o Senhor deu gozo, o Senhor deu folga para ele, o Senhor deu alento, deu alegria e conforto, e saber que ele nunca está sozinho, que tem muita gente em volta dele, e isso é resultado também da boa gente que ele tem sido para tanta gente. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida de Ailton e por todos que se reúnem conosco nessa noite, nesse ambiente virtual. Abençoa cada um de nós. Dá-nos uma noite boa, de repouso tranquilo, Senhor, e que o Senhor nos ajude para nos arrependermos, ó Deus, e buscar corrigir os erros que tenhamos cometido na caminhada. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, pastor Adélio. Obrigado. Amém. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Agradecer aí o pessoal que acompanhou o pastor Adélio, Fábio, Sandro, o irmão José Aparecido. Tem uma turma boa de Centro-Sé aí, acompanhando. Obrigado, Amém. pastor Adélio. Deus te abençoe.